Olá, pessoal. Continuação do sexto capítulo dos Mensageiros do Amanhecer. O título é Desvendando a História. Mas, antes, falar uma coisa. Eu vi um vídeo hoje sobre os arautos do Evangelho. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o católico. Achei muito interessante, cheio de ritos, tudo organizado, disciplina. Até gostei de ver. Tem a parte que é dos homens e tem a parte que é das mulheres. Isso é internacional, tem aqui no Brasil, tem em outros lugares. Deixa eu ver aqui, que eu agora procurei aqui na internet. Esse é o lugar que eles estão lá. No ano de não sei o que, o Papa que estava naquela época autorizou. Então é uma organização, é um conjunto de pessoas. Deixa eu ver aqui. É a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, a primeira a ser erigida pela Santa Fé no terceiro milênio, etc. Uma associação de fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. Se encontra no mundo inteiro. Ela não é muito antiga, não. Aí o que é que acontece? Eles usam roupas diferentes. Aqui eles estão de costas, não dá para ver, mas... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu estou falando isso, o que é que isso tem a ver, né? Com os mensageiros do amanhecer. Deixa eu apagar aqui. São pessoas que sentem a vocação e vão para esse lugar. Compartimento, o prédio dos homens é no lugar, e das mulheres é mais afastado. E todos eles estudam música, usam o canto gregoriano, disciplinados na hora da refeição, e os homens têm sempre assim diz que isso agrada a Deus, que é disciplina. Então eles acreditam que o que eles fazem lá, eles vão para o céu. É onde eu quero chegar, por isso que eu estou contando para vocês. São disciplinados aquele horário e fazem um trabalho fora dali. Eu vi no vídeo que eles vão numa casa lá de idosos que não pode pagar, então é um local que recebe esses idosos pobres. Então eles vão lá, tem uns até acamados na cama e tal. E eles vão lá, né, rezar, falar, e bota a mão na cabeça da velhinha, aquela coisa toda, né?
Então, cada um deles tem uma função. Um tem a função de fazer comida, o outro de tirar as coisas da horta, outros de plantar, outros fazem artesanato, outros cuidam da igreja. Enfim, cada um tem a sua especialidade e todos vivem em harmonia. Mas, então, baseado nas informações mais detalhadas e atuais, né? Porque muita coisa está se modificando com as novas informações. Para mim, porque eles dizem, é vocação. Não, não é vocação. A espiritualidade, quando programa o perispírito de uma pessoa, a espiritualidade, ela, quando a gente reencarna, ela providencia para que você siga aquele caminho que foi destinado. Mas às vezes a pessoa é rebelde. A pessoa quer impor a sua vontade. Ela não obedece àquela vontade que ela está tendo, mas ela quer se impor, ela é prepotente. Então, às vezes não consegue, né? Fazer o que foi determinado, que é para melhoramento da pessoa, certo? Bom, então, pelo meu estudo, pelas novas informações, eu creio que esses jovens, até ricos, sabe, ricos, têm ido para lá, jovens que quando os pais morressem, né, iam ficar com tudo, com aquela fortuna, não querem, vão para lá e ficam lá até morrer. Porque no passado, eles fizeram coisas terríveis e outros mais para obrigar o aprendizado por certos motivos. Por exemplo, deixa eu ver uma pessoa que não tenha paciência, ela pode ser direcionada para lá, porque ali ela vai ter que ter paciência. Ela vai treinar a paciência. Outros que não cuidavam do planeta Terra, cortavam árvores, cortava isso, cortava aquilo, vai lá que você agora vai fazer as plantações aí para a igreja. E outros muito maus, que tem que ficar aprisionados ali para não fazer besteira, para não aumentar o karma. E o mínimo deles são missionários que vão dirigir ali para ensinar aquele pessoal todo. Mas eles, como ninguém lembra disso, eles acham que estar ali, fazer aquela disciplina, comer na hora certa, rezar na hora certa, larga tudo que está fazendo para rezar na hora certa e fazer o altar muito bonito para Deus, que eles acham que Deus está gostando do que eles estão fazendo, então eles acham que vão para o céu. Olha, para ir para o céu, para ir para um outro planeta melhor, para uma outra dimensão, você tem que ter amor dentro de você, amor incondicional. Eles falam que tem amor para Nossa Senhora, que eles cultuam muito a Nossa Senhora, a Virgem Nossa Senhora e Deus, mas eu acho que é mais, pelo que eu vi no vídeo, é mais a Nossa Senhora. E não basta isso, não adianta. Eles vão ter que reencarnar de novo e vão para o céu coisa nenhuma. Tem ali gente que está queimando karma. É isso que eu quero passar para vocês. Quando vocês escutarem falar, que é muito interessante, os arautos do Evangelho, eu vi porque eu tenho na minha internet aquele negócio combo, né? Que você tenha uma TV junto, lá tem esse filme, mas não está com o nome de arauto, está Os Segredos, não sei o que, Segredos Revelados. Então, se vocês encontrarem Segredos Revelados, que seja do Arautos do Evangelho, vem porque é muito interessante e é bonito. Gostei do vídeo,
entendo a maneira deles ser. De qualquer maneira, eles estão fazendo para bem deles próprios e ajudando aquelas pessoas lá fora também. De qualquer maneira, estão fazendo, vão ter créditos. Mas viver, como a gente já sabe, né, que só quem tem amor incondicional, mas um amor por tudo, você tem que ter um amor por tudo para ir orar lá por Jesus, lá no planeta que eles falam ditoso, né? Um planeta muito evoluído, né? Tem que ter amor por tudo, universal, amor universal. E pronto. Aí. Tá dando para ver aí? Ou não tá dando para ver? Vamos lá. Extraterrestre aqui nas máquinas dele. Ó. Manobrando isso aqui para fazer ou modificar um ser aqui. Né? Isso é um trabalho de artesanato, né? Eu gostava muito de fazer essas coisas. E aí? Eu vou jogar tudo fora depois, né? Quem fica aí vai jogar tudo fora, não? Aí. Aproveita coisas que eram para jogar fora, pedacinhos de coisas que não servem para nada. Tá? Bom, vou botar lá de novo. Bom. Bom, pelo aspecto é um grey, né? É um grey, gente. Então, fiquem lá olhando e eu vou começar a leitura. É o 6º capítulo. O título é Desvendando a História. Então, já estou aguentando mais ler sem óculos. Ótimo. Eu vim meio desconfiada, até esqueci o óculos, mas eu digo assim, será que vai dar? Mas vai dar sim. Melhorou um pouquinho. Bom, então vamos lá. Vocês irão viver muitas experiências porque estão subindo uma escada de identidade feita pelo vosso sistema de chakras. Os chakras são centros de informação energéticos ligados às diferentes vidas passadas. Quando vocês ativaram ou se expressaram em determinadas áreas, não, escreveram errado, né? Quando vocês ativaram, não. Quando vocês ativarem ou se expressarem em determinadas áreas. Né? Nos próximos anos, é imperativo que descubram estas vossas identidades. Então, nossos chakras guarda tudo sobre a criação do que aconteceu na Terra, sobre essa biblioteca viva, como eles dizem, né? Os filamentos de códigos luminosos são instrumentos da luz, parte da luz e uma expressão da luz. Estes filamentos de códigos luminosos são milhões de fibras fininhas dentro das células que correspondem a filamentos de códigos luminosos existentes fora dos vossos corpos. Os filamentos de códigos luminosos contêm a linguagem da luz geométrica, que, por sua vez, contém a história de quem são vocês. Estes filamentos de códigos luminosos não conseguiam chegar ao planeta
porque havia muita poluição criada pelo time das trevas para mantê-los afastados. Aí, como eu disse no vídeo passado, né? Quando começa uma criação, temos o primeiro plano da vida. Segundo, terceiro, quarto, quinto até o sétimo. E sétimo, Deus descansou. Está lá na Bíblia. Quer dizer o seguinte: ao sétimo dia, parou porque tudo se consolidou, se cristalizou em matéria. Okay? É isso que quer dizer aquilo lá que Deus descansou. Deus não descansou, não descansa, não descansará nunca. Se Deus ficar parado, a gente morre. Porque a gente depende da energia dele para viver. Será que vocês já entenderam isso? Pessoas leem livros e mais livros e estuda, mas será que vocês que estudam muito já entenderam que nós nos movimentamos, nós andamos, pensamos, piscamos o olho, mexemos os dedos ou as garras dos reptilianos, extraterrestres têm garras, ou o hipopótamo anda. Vocês já entenderam? E as plantas, que acontece isso tudo porque Deus, a energia dele, a energia de Deus, a partícula de Deus, ele está dentro de nós. Se ele parasse, Deus descansou, não faz mais nada. Deus manda energias para a Terra rodar, translar e rodar, através dos seus trabalhadores. Ele envia através dos seus tronos, irradiando sem cessar para os tronos de Deus, que começam a fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano da vida. Gente, no dia que as pessoas entenderem que a gente não dá um passo, não pego isso que eu peguei, não consigo fazer isso, botar isso, bolar, colar isso, colar, onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, o que é que isso representa, será que eu tenho isso e aquilo para botar, para que serve isso e tal. Sem a energia dele não é possível. Não é possível escrever. Aí alguém vai dizer assim, mas fazem já os robôs que se mexem e que respondem às coisas, porque já descobriram certas energias do Criador, né? Para fazer certas coisas também. Mas, e a alma? Eles têm alma? Eles não têm nem espírito nem alma. Nós temos o espírito, que é o nosso verdadeiro corpo, e a alma. Que eu confundia muito, eu pensava que alma era a mesma coisa que espírito, mas me parece que não. A alma é o que a gente forma por nós mesmos, os nossos pensamentos por nós mesmos. Você só será espírito total quando você deixar que o Criador te comande dentro. Quando no esoterismo oculto, no ocultismo, diz que nós temos que nos unirmos com Deus, é alma e espírito. Porque aí nós vamos ser comandados apenas por Deus. E não vamos fazer besteira, não vamos fazer coisas ruins.
Então, uma pessoa que está sempre ligada, não se pode coçar o olho, muito recente, uma pessoa que está muito ligada a Deus, ele está recebendo energia, você ama Deus, e ele está vendo que você ama. E não está fazendo besteira, porque às vezes você pode dizer que ama e está fazendo só M, né? M-E-R-D-A. Vou repetir a pergunta. Vocês já se deram conta que, se não for Deus, nós não conseguimos movimentar um dedo? Muito bem. Vamos lá. Continuando a leitura. Os filamentos de códigos luminosos são como raios de luz contendo uma forma de linguagem geométrica. Porque esses filamentos, eles têm formas, são ondas com formas. Elas podem ser assim, podem ser estriadas, podem ser quadradas, mas são ondas. Ondas quadradas, triangular, retangular, que eu não uso agora mais senão eu faria ali, mas quem quiser, está no meu canal, tem até a playlist lá, né? Da ciência espiritual e das energias da criação e da magia dos tronos. Tudo está englobado, né? Então vocês procurem lá, estudem isso para entender isso aqui melhor. Porque os pleiadianos, eles falam de uma maneira um pouco diferente. Tá? Então, continuando, repetindo, os filamentos de códigos luminosos são como raios de luz contendo uma forma de linguagem geométrica. Eles provêm de um banco de dados cósmico e contêm informação. Muitos de vocês encontram-se em um estágio em que não necessitam de tratamento corporal. Precisam de uma educação espontânea ou de um implante nos vossos corpos para ensiná-los. Isso é o que ocorrerá nos próximos anos. Esses implantes são colocados quando a gente está dormindo, né? Ou no centro espírita. Se a pessoa frequenta o centro espírita, ou se é médio e trabalha no centro espírita, se houver necessidade de fazer isso, eles fazem ali. Algumas pessoas neste planeta, especialmente quem trabalha com cristais, aprenderão a preencher e ativar outros corpos com estes filamentos. Os indivíduos que buscam esta experiência terão os filamentos ativados em seus corpos, proporcionando-lhes instantaneamente informação e conhecimento. A educação está evoluindo para isso. Haverá seres ajudando-os, vocês precisarão ser capazes de os reconhecer e reconhecer outras realidades que existem ao vosso redor. Quando as informações dos filamentos de códigos luminosos foram espalhadas, não houve incêndio na biblioteca. Foi simplesmente como se todos os livros tivessem sido retirados das prateleiras, jogados no meio da sala. Imaginem-se entrando numa sala repleta de livros, do tamanho de um estádio gigantesco, estádio de futebol, e com todos os livros espalhados no chão. Como conseguiriam encontrar alguma informação lá? A não ser por acaso, uma vez que os humanos não acreditam na ordem do acaso. Jamais seguiriam a ordem que está dentro deles. Era muita coisa, né?
A informação contida nos filamentos foi deixada dentro de vocês. Embora não haja uma lógica que a faça coerente, portanto, agora, como é que vocês encontram as informações? Elas lhes serão reveladas. Este é o processo. Vocês não precisam procurá-las, porque esta revelação é a vossa herança, é o que vocês são. À medida que o DNA começar a formar novas fitas, elas viajarão pelo sistema nervoso do corpo que estiver sendo desenvolvido no momento e as memórias começarão a inundar a vossa consciência. Vocês precisam trabalhar para desenvolver este sistema nervoso, ligá-lo em vossos corpos, oxigenar o sistema, aprender como se movimentar através de acelerações de energia e atrair mais ideias e experiências para ele. À medida que este processo começar a crescer e se alimentar em vossos corpos, simplesmente o observem, pois terão vontade de saber como acessá-lo. Manter-se enredado nos próprios problemas é semelhante a ler apenas um dos livros da vossa biblioteca, sem se permitir receber as informações contidas nos outros livros. E mais ainda, existe uma outra história, uma história completa. Espera aí que agora eu fui mexer aqui, me perdi aqui. Passei muito adiante. Achei aqui. Existe uma outra história, uma história completa. Esta história inteira mantém correspondência com as vossas almas inteiras. Como membros da família da luz, vocês comprometeram-se a manter em vossos corpos físicos uma consciência de todas as vossas vidas e aceitar o que fizeram e os papéis que desempenharam em todas essas vidas, e a invadir realidades diferentes, alterando-as segundo as diretrizes do vosso acordo como representantes da família da luz. Vocês têm livre arbítrio neste compromisso, é claro. Tem livre arbítrio, se não quiser fazer. Só que não vai evoluir mais, né? Vai ficar estacionado, né? E vai ter que voltar novamente num outro planeta para fazê-lo. Num planeta de terceira dimensão. Que a gente faz um contrato, né? O contrato existe, tanto com os seres das trevas como os seres da luz. Com os seres das trevas, quando a pessoa falece, vai direto lá para o lugar onde estão os trevosos, né? Para a escuridão. Os que fazem contrato com a luz, fazendo a sua missão, vai para o mesmo lugar de onde veio ou vai para um lugar melhor, vai subir de posto. Porque nem sempre se consegue fazer o que veio fazer. Um exemplo do Jesus Cristo. Ele veio fazer, mas não conseguiu, só conseguiu até um certo grupo. Mas ele veio para que todos entendessem, que todos evoluíssem.
e que todos entendessem que só o amor é que constrói, só o amor é que faz a pessoa evoluir. Ninguém quis saber, meteram malho nele, né? Chamaram de louco, a própria família não aceitava, mais tarde a Maria então lembrou lá, né, que ela veio com a missão de ser mãe dele, porque ela veio com essa missão, ela não escolheram à toa não, ela foi preparada antes de reencarnar para isso. A Virgem Maria, os católicos dizem a Virgem Maria, né? Os católicos botaram isso na cabeça das pessoas, ó, a mulher já tinha tido filhos, Jesus Cristo tinha irmãos, quer dizer que ela teve todos os filhos virgem, né? Oh meu Deus, dá vontade até de rir, né? Foi uma inseminação? Certamente que foi, porque o anjo veio avisar que a Maria, chamado anjo, que não é anjo, é um ser evoluído que veio aqui para avisar. Lá colocaram, lá quando ela estava dormindo, colocaram lá dentro do útero dela, né, o coisa do Jesus. E Jesus, com aquela luz toda que ele tem, uma luz que abrange toda a galáxia, teve que diminuir a luz dele, foi um sacrifício, né? Teve que diminuir, né? Para conseguir nascer aqui com este corpo. Né? E naquela época, os corpos materiais eram mais brutos do que são hoje. Hein? Hoje já são melhores. Eram piores. Hein? A tripla hélice os traz para o centro do sentimento. O centro do sentimento são as emoções. As emoções são o vosso caminho, ou ponte, ou o bilhete de ingresso para o eu espiritual. Quando alguém nega o eu emocional, não pode entrar no reino espiritual. O ser crístico disse uma vez: conhece-te a ti mesmo. Conheçam-se a si mesmos. É a mesma coisa. Esta mensagem chegou ao planeta há muito tempo, mas foi distorcida para que as pessoas não percebessem o seu valor, nem que necessitavam apenas reordenar-se. O trabalho é sempre interno. Quando perguntam como mudar o planeta, nós sempre respondemos: trabalhem dentro de si mesmos. Então, a energia do planeta está péssima. Diz que até cheira mal quando os seres se aproximam aqui do planeta. De tão negativa que está. Ora, se os seres, vamos supor que todos despertassem aqui na Terra e todos quisessem evoluir e que todos evoluiriam no amor incondicional, né? Praticando as virtudes, a virtude da tolerância, da paciência, da compaixão, da caridade, da alegria, do entusiasmo, enfim, etc, etc. O planeta mudaria, não haveria as catástrofes que está havendo, as ventanias que está havendo, o excesso de água, de chuva, excesso de neve. Porque não é só aqui no Brasil que está sofrendo, lá fora. Neve também, frio intenso, animais morrendo congelados na neve, pessoas que se perdem às vezes lá nos lugares que tem vegetação, mas muita neve, morrem.
enfim, haveria mais flores, haveria mais plantas, haveria mais árvores, haveria mais animais pacíficos do que animais predadores, como leão, tigre, onça, que até são bonitos, né? Mas haveria outras espécies de animais, dependendo da energia, dos elementos energéticos que se formam, positivos. O nosso corpo já seria bem mais bonito, a fisionomia bem mais bonita, talvez até nem tivéssemos cabelos brancos na velhice. E nós é que temos que mudar a Terra. Nós é que temos que ser detonadores das energias negativas. Ensinar as pessoas sobre isso e nos autotransformar. Mais um, mais um, mais um. E vai formando uma egrégora material de seres evoluídos e egrégora de energia ao redor. E, ao mesmo tempo que a egrégora positiva vai crescendo, a negativa vai diminuindo, porque luz é poder. Amor é um poder. Bom, continuando aqui a leitura. Desenvolvam-se, ultrapassem os limites do ego, aprendam a tornar-se multidimensionais. Estou com mais facilidade em ler, estão notando isso? Como faz diferença, né? Aprendam a tornar-se multidimensionais, a viver no mundo astral, a viajar para fora do corpo físico. Parem de definir o vosso corpo físico como terminando aqui. Isto é o que a sociedade incentiva para poder controlá-los. Numa zona de livre-arbítrio, controlar faz parte do jogo, porque alguém quer dominar. Vocês são membros da família da luz. A que hierarquia e a que deuses devem responder? Eles deixam a pergunta. A que Deus, nós somos da família da luz, então devem responder a quem? A luz. Não às trevas, não aos lises, os répteis, reptilianos, draconianos, arcontes, magos negros. Ninguém, a nenhum deles. O DNA é a história viva da verdade da vida. Muita gente desesperada, era até boa pessoa, mas desesperada em ver pessoas ruins vencerem na vida, acabam fazendo pacto indo lá nesses centros que dizem que é de Umbanda, que é do Candomblé, não é nada disso, só é no nome, né? Eles trabalham o inverso, trabalham com as trevas, dão denominações de luz, mas trabalham com as trevas. Aí elas vão lá pedir ajuda, e aí, naquele momento, fazem, sem saber, pacto com as trevas, com os magos negros, né? Porque isso tudo quando a gente fala, quando a gente está se falando, a gente está praticando magia. A diferença qual é a diferença? Magia negra ou magia branca? Porque tudo que nós somos co-criadores. Então, quando a gente fala, a gente está criando. E está criando magia. Quando uma pessoa vai lá pedir,
eu quero ser rica, eu quero ter um carro, eu quero viajar para Dubai, eu quero final de semana aí não sei para onde, etc, etc, etc. Ela está fazendo pacto com aquele ser que os das trevas mandaram, ou seja, é um mago negro. Aquele mago negro, ele vai fazer formas geométricas com poderes com que ele quer fazer. Por exemplo, ele pode, para essa pessoa querer ser rica, ele pode fazer mal a um colega de trabalho dela, para ele ser despedido, mandado embora, para ela assumir aquele lugar, para começar a subir lá dentro da empresa. É assim. Ou vocês pensam que é só pedir assim? Ah, eu quero... Não, os do outro lado trabalham. Esse em que o mago negro fez essa magia para o tirar do emprego, ele sente que não está bem, que tudo está errado com ele, então ele vai a um centro espírita, tá? Mas só que vai a um centro espírita do bem, de uma umbanda verdadeira. Aí vai falar lá com o guia do médium. Então o guia do médium vai fazer o quê? O guia do médium vai fazer magia também com formas geométricas, que tem poder, e para anular a magia do mago negro. Ele não revida, ele não diz, volta tudo para ele, não. Ele faz aquela magia, ele vê a magia do outro e ele vai direcionar aquilo que ele está fazendo ali, direcionar, né, com energia, né, tudo aqueles desenhos geométricos têm energia, porque eles imantam, né? Então, ele vai lá direcionar e vai anular, colocar um tipo escudo e vai retirar tudo da vítima. E aí essa vítima vai começar a melhorar. Ela não vai voltar para o emprego, mas ela vai lhe aparecer um emprego bom, que ele vai ficar no mesmo status que estava no anterior. E aí fica tudo bem. É assim que funciona a coisa do outro lado, tá? Bom? É assim. Cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês pensam. Certo? Eu ainda não sou assim evoluída como vocês pensam, não, porque eu estou ensinando. Uma pessoa pode estar ensinando e não ser aquilo que está ensinando. Ela não consegue, embora saiba. Às vezes a pessoa não consegue, tá? Ainda faço muita besteira, ainda penso muita besteira. Mas fico alerta. Opa! Né? Aí, o que eu não sou, gente, é de rezar. Sim? Não sei, não sou muito... Lá uma vez ou outra até eu rezo, sabe? Mas não sou daquela pessoa de ficar... Vamos rezar agora, está na hora de rezar. Sabe? Eu não gosto de... É uma prisão. Eu gosto de liberdade, liberdade. Hoje eu estou com vontade de rezar, eu vou pedir para alguém naquele momento, naquela hora. Não preciso ir na igreja, não preciso ir a centro espírita para rezar também, não preciso ir igreja evangélica para rezar, eu posso rezar no quintal, posso rezar aqui neste momento, posso rezar na rua quando estiver andando. Liberdade, livre-arbítrio, ok? Vamos lá, continuar. O DNA é a história viva da verdade e da vida. Quando uma pessoa consegue fundir-se com esta história, torna-se capaz de atingir realidade sem vídeos, sem fitas ou livros. É capaz de experimentar.
Diversas culturas nativas foram treinadas para encontrar os remanescentes da biblioteca viva deixados no planeta. Isso explica a reverência que tem pela terra e pelos animais e o conhecimento sobre a cooperação que envolve todas as coisas. Estas culturas nativas foram intencionalmente colocadas no planeta, pois era uma área de treinamento onde havia potencial para ativação da memória quando chegasse o momento. Então, é o caso de certas tribos de índios, né? Certas tribos de índios são, não sei se eu diga são ou são descendentes, né? De pleiadianos. Tem tribos de índios que são. E quais serão? Aqueles mais evoluídos, lógico, né? Agora, tribos muito atrasadas, são grupos que ficaram ali isolados, né? São índios com aqueles costumes, porque quem vive na selva tem costumes parecidos com outros que vivem também na selva, né? Mas maus. Se alguém chegar lá, são capazes de matar a pessoa, né? Existe ainda isso aqui. O DNA contém o código, ele contém o projeto da identidade, o plano da existência, a história do universo e a história da vida neste local específico, na Terra. Está armazenada dentro das células dos humanos. O DNA original dos tripulantes deste planeta, os ocupantes humanos, possuem um projeto de sistema genético baseado no número 12. 12 fios de material genético estão assim conectados a várias outras fontes representativas ou informativas que também possuem o número 12. Não se esqueçam, realidade reflete realidade. Os 12 fios de informação conectam o ocupante humano aos centros de informação correspondentes dentro e fora do corpo. A Terra está entrando agora em conjunção ou alinhamento com o propósito através do qual os planejadores originais voltam a reativar o sistema de 12 hélices da espécie ocupante, a espécie humana, reconduzindo a Terra para sua rota original. Quando a biblioteca biológica foi concebida há eões e eões atrás, eões há anos atrás, ficou decidido que os tripulantes do planeta possuiriam a chave que destrancaria os dados armazenados na biblioteca viva. Como isso se liga aos 12 centros de informação? Como isso se liga aos 12 centros de informação? Quando o sistema dos chakras humanos estiver ligado, aberto, ativado, as informações começarão a buscar sua própria expressão, tornando-se disponíveis. Existem determinados elementos que agirão como código para acessar estas informações, trazendo-as um plano de existência onde possam começar a expressar-se. Quando estiverem ligados a esses centros de informação, 7 dentro do corpo e 5 fora, estarão prontos para receber energia através de outro grupo de 12 centros de informação. Quando ativarem os vossos 12 chakras, vão acessar a energia armazenada em grupos de 12 centros paralelos que, por sua vez, irão ativar o vosso processo. E assim o vosso cérebro atingirá a função plena, completa, semelhante a um computador.
As 12 realidades paralelas possuem maneiras de desvendar as informações que estavam sendo mantidas em segredo. Existem vários passos necessários para desbloquear estas informações. Vocês podem comprar este processo com o alto nível de segurança existente nos arquivos do governo, onde a verificação de impressões digitais, senhas, outras barreiras protegem a informação final. Vários elementos precisam ser combinados para se ter acesso a algo muito secreto. Bom, então, vários elementos precisam ser combinados para se ter acesso a algo muito secreto. Bom, eu estou aqui olhando, é melhor parar por aqui. Aí no próximo vídeo eu acho que eu já termino esse capítulo, tá? Que é o 6º capítulo. Para quem não sabe, isso aqui é uma canalização da Bárbara Marciniak, em que os pleiadianos a informaram, né, num belo dia. Esse e-book tem na internet, vocês podem ler gratuitamente, porque os Mensageiros do Amanhecer é bom ler mais de uma vez, para entender bem. E também aconselho a vocês estudarem as energias do Criador, a magia dos tronos de Deus, a ciência espiritual, que nada mais é que a Gênese Sagrada, que está aí no meu canal, mas se não quiser ver no meu canal, que tem a playlist, pode procurar que tem e-book aí na internet. Isso vai ajudar muito. Estudar a ciência vai estudar muito, porque espiritualidade não é fantasia. Espiritualidade é ciência. Deus não é cientista? Ele não mistura energias umas com as outras, ondas energéticas umas com as outras, para efetuar as devidas criações? Os 7 tronos daqui, da Terra, são energia. Eles colocam os seus fatores no espaço, e cada fator tem uma onda. Como o professor Hélio Couto, né, fala muito na onda, ele fala, é só uma onda. São várias ondas, mas ele quer dizer, é uma onda que veio de Deus e dali, então começou tudo. Não, tem razão, mas são várias ondas, depois são várias ondas que vai formando o espírito, né? E o futuro ser material, ok? Então eu fico por aqui, próximo vídeo deverá ser ainda sobre os mensageiros, né? Agora, se tiver alguma novidade, eu intercalo, né, com os mensageiros. Então, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom. Luz, paz e amor.